Ele veio até nós, movido por amor, cheio de graça e verdade, humilde desde o berço, poderoso desde a eternidade. Deus entre os homens, nunca mais estaremos sós. O maravilhoso conselheiro nos aconselhará, o príncipe da paz nos confortará. Seja onde for, na tempestade ou no deserto, na calmaria ou no tormento, teremos sua preciosa companhia. O bebê acolhido nos braços de Maria, um dia irá à cruz para morrer por cada um de nós. Isto é amor verdadeiro, isto é Natal. Não poderia ser outro no final da série, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Quem achou, diga achei. Gostaria de ler com vocês os versos 18 a 22. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido dito sobre o Senhor por meio do profeta. Vamos orar? Amado e bendito Deus, ao lermos a Tua palavra, Senhor, nós queremos clamar a Ti, que o mesmo Espírito, ó Deus, que interveio na história e tocou em Maria, e ela concebeu então o verbo da vida no seu ventre, que esse mesmo Espírito que mais tarde ressuscitaria o Cristo Jesus dentre os mortos, que esse mesmo Espírito fale aos nossos corações nesta noite. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Alimenta-nos, Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra, e que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios do Teu poder, cheios do Teu consolo. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos abençoar essa noite, pois nós oramos nesse nome maravilhoso, nome que é sobre todo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Falar sobre
a encarnação de Cristo, o Deus conosco, o Emanuel, é ao mesmo tempo uma tarefa muito difícil, porque tem muita coisa para ser dita, e ao mesmo tempo gratificante. Porque nós podíamos passar aqui semanas aqui falando acerca da encarnação do Verbo e suas implicações para a minha vida, para a sua vida e para a vida da humanidade inteira. O nascimento de Jesus Cristo, ele foi um marco na história da humanidade, não só porque mudou a nossa maneira de olhar o tempo, não, porque em Cristo Jesus, na sua primeira vinda, muitas das promessas que Deus havia feito para o seu povo no passado se cumpriram. E Ele, em carne, nos fez outras promessas que ainda estão para se cumprir. Mas a grande pergunta que nós precisávamos fazer seria: por que foi necessário que Jesus Cristo se tornasse homem como eu e você? Por que foi necessário que Ele morresse na cruz do Calvário, que Ele vivesse todo esse sofrimento? Será que não seria possível um caminho alternativo para Deus resgatar o ser humano e nos levar de volta à plena comunhão com Ele? E a resposta é simples: não, não havia um plano B. O plano desde o início foi que Deus entregaria o seu próprio Filho como demonstração do seu amor por mim e por você. Então era necessário sim que Ele viesse ao mundo, era necessário sim que Ele se tornasse carne, era necessário que Ele sofresse tudo que Ele sofreu, que Ele fosse tentado em tudo que Ele foi tentado e aprovado em todas as tentações, e no final então de sua provação, Ele mesmo ofereceria-se como sacrifício em nosso lugar. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque se Jesus não tivesse feito isso, não havia esperança para mim e para você. Aquele Deus, o Emanuel, o Deus conosco, foi uma promessa que Deus havia feito ao seu povo no passado. Ele fez a promessa a Abraão, quando disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele fez essa promessa quando ele disse a Eva: o teu descendente, a tua semente, esmagará a cabeça da serpente. E por meio dessa semente, toda a humanidade então seria resgatada. Aquele Deus que apareceu no Monte Sinai e falou com Moisés, era Jesus. Amém, irmãos? Está fraco. Aquele Deus que apareceu na sarça ardente e falou com Moisés, era Jesus. E aquela voz que não podia ser vista, então torna-se carne para que nós pudéssemos vê-lo, tocá-lo, senti-lo, andarmos com Ele e experimentarmos do amor, da graça e da misericórdia de um Deus invisível que se faz visível por amor de mim e de você. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é razão suficiente para sairmos daqui essa noite e celebrarmos ao Senhor, porque Ele nos ama de uma maneira que é indizível. Somente nas páginas das Escrituras Sagradas nós encontramos tamanha demonstração de amor. Por mais que nós conheçamos histórias de amor, nenhuma se compara ao amor de Deus demonstrado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Se eu tivesse que colocar um texto paralelo a esse de Mateus, para nós caminharmos juntos, nesses princípios que eu gostaria de passar com vocês hoje aqui, eu escolheria o texto de João capítulo 1. Eu estou encantado com o Evangelho de João, porque ele apresenta Jesus explicitamente como Deus. Ele começa o seu Evangelho dizendo assim, que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem Ele, nada do que existe poderia ter sido criado ou existido. Ele é o poder de Deus para a realização da sua vontade. Eu não sei o quanto que você tem conhecimento do universo, mas nós, seres humanos, diante desse universo criado por Deus, nós somos pó, irmãos. Nós somos muito pequenos diante da criação desse universo maravilhoso. E quem criou esse universo todo foi o Verbo de Deus, foi a palavra do Senhor. Todas as coisas vieram a existir quando Deus disse: haja, aconteça, seja criado. E Deus criou todas as coisas por meio do seu Filho, que mais tarde teria um nome. Ele não tinha, mas ele viria a ter um nome, que nos identificaria com Ele e Ele conosco. Isso é maravilhoso. O Deus invisível de Abraão, Isaque e Jacó, que não podia ser visto por olhos humanos. Eu não posso deixar de citar aquela passagem que Moisés clama a Deus, dizendo: Senhor, deixa eu ver o seu rosto. E Deus diz assim para Moisés: nenhum ser humano pode ver o meu rosto e continuar vivo. Esse mesmo Deus se fez ver na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, aquele a quem nenhum ser humano podia olhar com seus próprios olhos. Agora, na encarnação do Verbo, nós não só podemos vê-lo, mas podemos ouvi-lo, podemos tocá-lo, podemos senti-lo. Não conheço maior demonstração de amor do que essa do Senhor nosso Deus para comigo e para com você. Nós estávamos desgarrados como ovelha que não tinha pastor, e Ele se compadeceu de nós e enviou o seu único Filho, para que através do sacrifício de Jesus, eu e você pudéssemos encontrar o retorno de comunhão com o nosso Pai. Esse é um texto maravilhoso que eu gostaria de citar aqui para você, de João. Ele diz assim: Ele veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então deixa eu dizer um negócio para você. Se você na sua história, por alguma razão, já foi rejeitado por alguém, você não foi o único. O Filho de Deus também foi rejeitado pelo seu próprio povo. Irmãos, se existe uma traição que penetra profundo no nosso interior, é aquela traição que vem das pessoas mais próximas de nós, daquelas pessoas que nós confiamos a nossa própria vida. Ele veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. Mas a todos que creram nele, ele o aceitou, ele deu o direito de se tornar filho de Deus, a saber, eu e você, que confessamos o nome do Senhor. Alguém pode dizer amém? Quem aqui confessa o nome do Senhor, diga amém. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você pode repetir? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Estes que creram no seu nome não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram da vontade soberana de um Deus soberano. Se nós estamos aqui hoje à noite, isso é fruto do amor extraordinário e soberano de Jesus e do Pai, junto com a operação extraordinária do Espírito Santo na minha vida e na sua. Nós somos frutos desse amor maravilhoso, que quebrou todas as barreiras, todos os protocolos que você já imaginou, para que nós fôssemos resgatados da nossa condição pecaminosa. Versículo 14, aqui eu penso que é o centro, que tem tudo a ver com Mateus capítulo 1. Assim, a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós.
Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Tem 3 princípios que eu queria dividir com vocês aqui essa noite, antes de nós retornarmos para as nossas casas, ou para os projetos que nós reservamos para o final desse domingo. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é: a iniciativa de descer do céu, deixar sua glória e vir até nós foi dele. Foi o Senhor Jesus que decidiu viver entre nós. E graças a Deus por causa disso. Por quê? Porque nenhum ser humano na face da terra teria capacidade de suportar o que Jesus suportou. O que Jesus suportou na cruz do Calvário, como ser humano, qualquer um de nós teríamos desfalecido muito antes do que ele. Porque o sofrimento de Jesus na cruz não foi somente por causa dos pregos e por causa dos açoites que ele levou. Não. O sofrimento de Jesus na cruz do Calvário tinha a ver com o peso de todo o pecado, ou do pecado de toda a raça humana que estava sendo despejada sobre ele. Não era só uma questão de dor física, não. Era algo muito mais superior a isso. Se Jesus não tivesse vindo e sofrido no nosso lugar, o sofrimento que estava reservado para nós era por toda a eternidade. E foi o peso do nosso pecado que foi derramado sobre ele. Quando ele diz ao Pai assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Foi porque o peso do pecado foi derramado sobre ele. Toda a minha dívida e a sua dívida foi cravada na cruz do Calvário com Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus. O Deus conosco decidiu andar conosco, viver conosco, para que nós pudéssemos andar com ele, viver com ele por toda a eternidade. Ele decidiu andar entre nós, porque ele decidiu nos amar. Então, se você ama Jesus, isso não vem de você mesmo. Ele nos amou primeiro e derramou sobre nós do seu Espírito Santo, para nós podermos amar a Deus, só por meio da operação miraculosa, sobrenatural do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Ou seja, ele veio para nos resgatar. Por que que Jesus veio? Por que que ele decidiu viver entre nós? Porque o resgate só podia ser feito por ele. A ofensa só poderia ser paga por alguém que tivesse o mesmo nível daquele que foi ofendido. Nenhum ser abaixo de Deus teria condição de pagar o preço pelos nossos pecados. Por que que Jesus decidiu viver entre nós? Porque somente ele poderia fazer o resgate pela minha vida e pela sua vida. Amém, irmãos? O mais extraordinário de tudo isso é que ele veio buscar um povo que não buscava por ele. Ele veio buscar um povo que não buscava por ele. A iniciativa foi dele para conosco e não nossa para com ele. Se nós nos movemos em direção a Deus, foi porque ele se moveu primeiro em nossa direção. Amém? Segunda coisa que é importante você entender nesse advento da encarnação do Filho de Deus, do Deus conosco. Se ele não tivesse vindo, nós não poderíamos ter ido com ele, de jeito nenhum. Ele veio para nós podermos estar com ele. A segunda coisa, ele experimentou as nossas dores e sofreu as mesmas tentações que eu e que você. O que significa isso? Ele tinha que ser 100% homem
e tinha que ser 100% Deus. Tinha que ser 100% Deus, porque para sanar a ferida que ficou no relacionamento entre o homem e Deus, somente o próprio Deus podia pagar por isso. Então só Deus podia fazer o pagamento pelo resgate. Agora ele tinha que se tornar homem, para se identificar perfeitamente conosco. Ele sofreu como homem, igual eu e você. Todas as tentações que nós sofremos, Jesus também experimentou, com uma diferença: ele não cedeu a nenhuma delas. Ele não cedeu a nenhuma das tentações que foram colocadas sobre ele. Por que isso? Porque ele decidiu se relacionar perfeitamente comigo e com você. Ele não só nos resgatou, mas ele também decidiu nos amar. E eu imagino aqui Jesus sentado com os discípulos. Qual é o melhor lugar para se sentar, irmãos? Qual é o melhor lugar para se sentar com amigos, André? Em torno da mesa. Você consegue imaginar Jesus sentado em torno da mesa, partindo pão com os discípulos? Aquele pão devia ser pão caseiro, artesanal, devia ser uma coisa com fermento natural. Ele bebeu a nossa bebida, ele comeu a nossa comida, ele vestiu a nossa roupa, ele sentiu o frio e o calor que eu e você, que nós sentimos. Ao sentar à mesa, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para mim e para você: eu decidi me relacionar perfeitamente com você. Isso é uma notícia maravilhosa. O Deus criador e sustentador de todo o universo se importa conosco de tal maneira que ele decidiu sentar com a gente e junto com a gente dividir o pão, a bebida e tudo aquilo que envolve um relacionamento entre amigos. Jesus fez isso ao experimentar todas as nossas dores e tentações, mas ele também experimentou todas as nossas alegrias, todas as satisfações que envolve a vida de um ser humano normal, santo. Jesus sorriu, Jesus foi a festas, Jesus celebrou. Eu não sei qual é a visão que você tem de Jesus, mas a visão que eu guardo no meu coração é um Jesus que sorri, um Jesus que abraça, um Jesus que se importa com as pessoas, um Jesus que para nos ouvir. Ele não é aquele homem ocupado que você precisa marcar um mês de antecedência a agenda para ter 5 minutos com ele. Não. Ele andava na rua, ele era abordado por doentes, leprosos, cegos. Ele fazia questão de falar, de parar e conversar com todos eles. Esse é o Jesus a quem nós servimos. Por isso ele é o Deus conosco, o grande Emanuel. Ele experimentou as nossas tentações, as nossas dores, mas também se alegrou, se divertiu e celebrou com o seu povo. E por último, para você e eu sairmos daqui com a nossa mente alimentada e o nosso espírito revigorado por Deus. Ele nunca nos abandonou. Aonde quer que eu e você formos, o Senhor estará ao nosso lado. Ele fez uma promessa, e não existe promessa que o nosso Deus não cumpra. Ele disse o seguinte: aqueles que acreditam no meu nome, aqueles que confiam em mim, eu estarei ao seu lado todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos.
Portanto, meu amado e minha amada irmã, não existe a mínima possibilidade de você estar sozinho na sua caminhada e na sua jornada para a terra prometida, ao qual o Senhor está preparando para mim e para você. Porque Ele está ao nosso lado o tempo inteiro, ainda que você não consiga enxergá-lo, ainda que você esteja passando por situações em que os seus olhos estejam tão nublados, tão cinzentos, que você não enxergue o poder e a ação poderosa de Deus, Ele está lá. Ele nunca nos abandonou, nem em tempo de chuva, nem em tempo de seca, nem em tempo de trevas, nem em tempo de luz. Não existe a mínima possibilidade de nós caminharmos na face da terra sem que o Senhor esteja do nosso lado. Ele decidiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é aquele advogado que Deus contratou para advogar a nossa causa. E o melhor de tudo foi, depois que ele cumpriu toda a sua missão, ele foi levado de volta ao trono de glória, da qual ele saiu para cumprir aquela missão maravilhosa que o Senhor colocou na mão dele. E agora, nesse momento, ele está sentado à destra do poderoso Deus. E cada vez que o acusador levanta uma acusação contra mim e contra você, ele, ao lado do Pai, diz o seguinte: eu paguei pelo pecado dele, e sobre ele eu derramei o meu sangue. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, o sangue santo, puro e extraordinariamente poderoso de Jesus Cristo é capaz de nos tornar mais alvos do que a neve. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o teu cajado me consola. E o Senhor prepara uma mesa diante dos meus adversários. O Senhor é comigo e com você, desde hoje e para todo sempre. Se você acredita nisso, fique em pé. Vamos louvar ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu acredito no Senhor e espero ansiosamente pelo retorno do meu Senhor. Deus nos abençoe. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Que não há outro, que não há outro.
Como isso é possível? O Criador de todo o universo se tornar um ser humano como eu e você? Eu não sei. Como é possível? Eu não sei. Eu sei que Ele é o soberano pastor da minha vida, porque Ele veio do céu, deixando o trono da sua graça, da sua glória, para vir me buscar. Eu pertenço ao Senhor, porque Ele me comprou por um alto preço. Ele é o meu supremo pastor. A sua vara e o seu cajado me protege e me consola. Ele veio por mim e por você. Que demonstração maravilhosa de amor é essa? Somente o Senhor Jesus podia fazer tão grande e extraordinária obra por todos nós. Que o amor de Deus, que a graça extraordinária do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo, que o conforto, que a sabedoria, que o discernimento, que a força e o poder do Espírito de Deus esteja comigo, com os meus irmãos, com a igreja do Senhor, aqui em São José dos Campos, espalhada por sobre toda a terra, por toda a eternidade. Que a graça do Senhor seja comigo e com você, e que te acompanhe durante toda a semana. Vai em paz, em nome de Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim.